Galera, estamos ao vivo. Falar um pouco de mentira. Mentira, mas vamos falar de verdade, sinceridade também. Mentira, por negação, é uma falta de verdade, falta de sinceridade. E a verdade, além disso, ela pode ser mais coisa. A verdade pode ser o caminho, pode ser o como, pode ser o propósito, pode ser a finalidade, pode ser muito mais coisa. A verdade. E aí a gente vai falar por que a gente aprende mentira, por que a gente está acostumado a contar mentira pra gente mesmo e pros outros, por que vai grudando isso na nossa cabeça. Domingão, uma hora dessa, 10 horas da noite. O que eu começo a fazer? Eu já vou começando a pensar no dia de amanhã. Nós já vamos desligando tudo, as luzes, o computador e tal. E amanhã vai ser um dia bom? Ou vai ser um dia que vai dar uma certa insegurança na gente? A gente não tem que estar se preparando já e contando algumas histórias pra gente? Não, amanhã vai dar tudo certo, amanhã já tenho o que fazer, amanhã acorda cedo, não sei o que e tal. Só que a gente sabe quando a história cola e quando a história não cola, quando é mentira ou quando é verdade. Por isso que a gente dorme mal à noite quando a gente conta uma mentira pra gente, porque a gente dorme preocupado. Então, quando a gente consegue colocar mais verdade na nossa vida, o negócio vai que vai. Então, vamos lá. Mentir aos amigos, aos familiares e no relacionamento. O que está pegando? São pequenos vícios. Começam as mentirinhas. Só que aí engrossa depois. E aí vira séria a coisa. Por que isso? Onde que a gente se vicia? De onde que nasce isso aí tudo? Basicamente, tudo que a gente conta de história pra gente mesmo, a gente se convence daquilo até contar pros outros. E quanto mais a gente conta essas histórias, essas mentiras pra gente, e conta pros outros, tudo vai virando uma espécie de verdade, só que nossa. Ela não deixa de ser uma opinião ainda, mas a gente já chama de verdade. Isso é um perigo, isso aí. Porque ela nasce da zona de conforto, do conflito inicial entre cérebro, entre corpo e alma. É daí que nasce a mentira. Sempre a gente querendo levar alguma vantagem corporal de alguma situação. Seja para economizar energia, para a gente não precisar se mexer, ou para justificar algo que a gente tenha movido errado, algum movimento errado, alguma tomada de atitude, alguma decisão errada, e que a gente invente uma mentira para não assumir aquela culpa, porque a culpa ela é algo que vai mover a gente depois. Ela vai tirar a gente do conforto de novo e a gente vai ter que tomar outra ação. Então a pessoa, quando ela se sente culpada, ela acaba tomando alguma atitude de novo. Nem que seja contar uma mentira para anular aquela responsabilidade daquilo que ela fez errado. Então nasce do conflito inicial entre corpo e alma. Porque a alma está querendo brilhar, está querendo prosperar, está querendo voar. E o corpo está querendo ficar na dele. Então ele tem que inventar alguma mentira para a alma para aquietar. Não, eu não aguento. Isso é uma mentira muito comum que a gente conta pra gente mesmo quando a gente não quer fazer alguma coisa, não quer se mexer, quer economizar energia. Ah, não, eu não subo na escada, isso aí já não é pra gente da minha idade já. Isso aí não funciona mais, isso aí já não é mais pra mim, ó, não tem mais idade pra isso, isso não é coisa para mulher fazer, para homem fazer, para criança, tal. Tem muita mentirinha aí que a gente conta aí que pode engrossar depois e pode nos transformar em pessoas mentirosas por hábito, por vício. Criou hábito nisso aí. Zebra na certa. B.O. Mentirinhas, em brincadeiras, nós estamos falando. Para quem entende alguma coisa, para quem se interessa em PNL, em programação neurolinguística, um dos atributos mais formadores de resultados, mais embasadores da PNL é a repetição. Então a repetição
de conceitos falsos, chamados de mentiras. A repetição desses conceitos nos leva a chamá-los de verdade, por afeição. A exposição rotineira, frequente, sistemática, vai aumentando a nossa afeição. Quando você vê muitas vezes a mesma pessoa, você começa a gostar até da pessoa, você começa a acostumar com os defeitos dela, tal. Você começa a negociar, conta umas mentirinhas dos defeitos, tal, para aceitar mais facilmente. Porque o nosso medo do desconhecido é que é o forte. O medo daquilo que é conhecido é muito pequeno na gente. Então a gente não precisa se preocupar tanto. Então a afeição, o manter-se ativo e visto, conduz a pessoa a poder tomar uma opinião favorável a isso. Olha que interessante. Ela precisa se negociar menos. E essa repetição que eu estou falando da PNL é o que grava as mentiras na nossa cabeça. Quando a gente é exposto a conceitos errados, conceitos infundados e tudo mais. Olha só, exemplos de mentiras que a gente conta pra gente mesmo e que a gente escuta de outras pessoas que a gente confia. Nós vamos entrar nisso aí já também. Mentiras relacionadas a dinheiro, a prosperidade. Ó, dinheiro é sujo. Não mexe com dinheiro não. Ó, dinheiro demais, problema, hein? Dinheiro na mão é vendaval, hein? Ó, rico não vai pro céu, hein? Você já sabe como é que é aquela história, hein? Mentira sobre gordura. E ó, barriguinha sexy. Até aperta a barriguinha assim, ó. E fala da barriguinha. Uma mentirinha. Homens, falam, isso aqui é calo sexual. Tem muita mentira relacionada à banha. Pra quê? Pra manter a pessoa confortável na zona de conforto. Longe do esforço. Zona de conforto e zona de esforço. E a mentirinha é o que faz ele ficar sem culpa. Porque se você tirar essa paz dele, ele vai se sentir culpado. E a pessoa que se sente culpada, ela age. Ela desbloqueia. Nós vamos falar aqui de bloqueios emocionais. São acúmulos de mentiras, só que elas têm um bônus, elas têm um plus aí. Elas pegam o alvo que tem uma fragilidade emocional. O senso crítico dela baixo. É a estratégia para quem faz um bloqueio emocional. Estratégia não, porque não vou dizer que é forçado, mas vamos dizer que acontece normalmente. E é o fenômeno, acontece desse jeito. Crianças, por exemplo, de 6 a 14 anos, crianças não têm senso crítico formado. Então, se pegar pessoas que elas confiam, que passam alguma informação com um grau a mais de emoção na carga, que esse é o princípio da didática, né? Você colocar emoção junto na informação para sedimentar o aprendizado. Numa idade que a pessoa não tenha senso crítico, que seja uma criança, corre o risco dela acreditar naquilo para o resto da vida e nunca mais esquecer. Foi uma experiência marcante para ela, ela grudou aquela informação e não sai mais. Tipo, você é pobre, você vai morrer pobre, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Gordo é gordo e não tem jeito. Pronto, não tem jeito. Professor falava, você é burro, não tem jeito, você não aprende, não dá conta. Bloqueio. Bloqueio de autoimagem, bloqueio de abandono, bloqueio de aprendizado, bloqueio de escassez. Esses bloqueios são quando a pessoa realmente acredita que pobre nasce pobre, gordo fica gordo, burro fica burro, feio fica feio. A vida prova exatamente o contrário disso, que existem sistemas de ensinamento para as pessoas, que existem procedimentos estéticos para as pessoas, que existe fortalecimento para as pessoas. Existe tudo, está disponível no mundo.
tudo é disponível no mundo. Só que quando a pessoa acredita que não está disponível para ela, nada vai mudar. Ninguém é capaz de provar o contrário, a não ser ela mesma. Numa situação induzida de insatisfação extrema, chamada desbloqueio emocional. Se eu levo você até a insatisfação extrema e você chega num ponto de não aguento mais, pá, saiu a faísca, aí é possível que você se desbloqueie nisso daí e consiga tomar a primeira decisão, a primeira atitude que estava travada fazia anos, por exemplo. Quem tem medo de altura, tem uma série de bloqueios emocionais aí. Nas áreas da vida, eu acho muito legal nas áreas da vida, você vê qual área que a pessoa está empacada e você começa a questionar e vai por quê, qual foi o último evento que aconteceu, algo que alguém te falou, algum trauma, e você começa a investigar, você vê que a pessoa às vezes está empacada naquela área da vida há 10, 15 anos. Eu tenho bloqueio emocional ainda. Já andei desbloqueando várias coisas aí nos últimos anos. E o desbloqueio de falar na câmera? Não sei se o pessoal daqui tá sabendo já. Foi um desbloqueio isso aí. Foi um desbloqueio. Então, contaram mentira pra mim, e eu acreditei, e aí eu mesmo me contava mentira, que eu não era capaz, que eu ia falar crenças limitantes, né? Ia falar que ia falar só bobagem, que não ia ter conteúdo e tudo mais. No projeto da live diária, que eu não pude contar para quase ninguém, porque muita gente ia querer ser contra. Pessoas iam... olha que interessante. Ó. Existe a situação que a mentira é contada pra gente no intuito de proteção por pessoas que amam a gente. As pessoas, aquelas que às vezes vão roubar os sonhos da gente, aquilo lá é porque ela está querendo até proteger instintivamente. Não era para fazer isso, tem que deixar se testar, tem que deixar aí. Mas acontece também. Bloqueios emocionais são... Até escrevi aqui, ó. Mentira que castra, que corta uma vida de prosperidade. Aí a pessoa passa o resto da vida falando que tinha um sonho. Quantas pessoas você já ouviu falar que tinham um sonho? Ou pessoas que você já conhece ou já conheceu, que você enxerga o potencial e que elas não tiveram coragem de tentar. Sabe aquele vídeo? Saiu um vídeo no YouTube de um cara que estava numa equipe lá de construtores, lá de pedreiro, servente, todo mundo na obra lá. E um dos caras lá dançando, tá igual Michael Jackson. Mas cara de talento mesmo, dançando. E vestido de pedreiro e tudo mais, equipamento de segurança. Você vê que tinha 10, 15 caras lá e só ele tinha aquele talento pra dança. Daquele jeito. O cara imitando certinho, tá? Michael Jackson dançando de costa lá. E como é que você sabe se esse cara já teve coragem de se testar? De ver o que ele é capaz de fazer? Tomara que já tenha testado, mas tem muita gente aí, eu acho que não teve essa coragem de testar, de ver qual é que é. Então, mentira, historinhas, brincadeirinhas, elas engrossam e elas formam crenças limitantes. Mas tem uma outra vertente também, tem as mentiras na questão de traição de confiança, na questão de desvio de conduta, que tem a ver com descumprimento de acordo. Você tinha um compromisso com tal pessoa, aí você começou a enganar, a mentir, a trair. Isso é uma outra vertente. Então, não confundir. Nós estamos focando mais nas mentiras de bloqueios emocionais aqui, que é onde dá para mexer mais, onde dá para desbloquear com uma certa robustez de senso crítico, aliada com uma quantia certa, uma faísca de emoção, naquela hora, naquele momento, naquele lugar,
foi instalado um momento de não aguento mais. Então, um desbloqueio emocional, né? Então, nós temos sinceridade e verdade para ir contra a mentira. A sinceridade, ela é bem o oposto mesmo da mentira. Agora, a verdade, ela pode ser mais de uma coisa. Igual eu já dei um spoiler aí no começo, a verdade pode vir como conduta também. Não só uma fala, uma qualidade de fala, um adjetivo de discurso, um discurso verdadeiro, mas uma conduta, um modus operandi da vida da pessoa. Agindo na verdade, no caminho, e toda vez que se desvia tem para onde voltar. É outra ideia. Fatos e opiniões. Uma mentira, ela está sujeita a ser chamada de mentira ou de verdade quando ela é uma opinião. Agora, uma narrativa de um fato, ela não tem contra-argumentação daí. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Se eu trabalho com emagrecimento e eu tenho o meu resultado, pá, não tem contra-argumentação. Tá aqui, ó. Eu tenho a minha prova e eu ensino o meu método. E a minha consultoria é essa. Se você quer, não quer, tá tudo certo. Isso me ajuda muito. Me ajudou muito mais ainda no começo, quando eu estava mais iniciante ainda na questão de comunicação, na questão de desenvolvimento de relacionamento com a pessoa, até você conseguir ensinar coisas que ela já acha que já sabe, né? Até que vai funcionando. Agora nós já estamos no 6º ano, começando no 7º ano já. Então já tem um pouco mais de bagagem já. Bastante já. Porque não é por tempo isso daí, é pela quantidade de experiências que já foram vistas e passadas já. Essa aqui é a ideia. Liberdade, vamos lá. Tá na Bíblia, hein? A liberdade vos libertará. A verdade vos libertará, né? Isso. Só bom de Bíblia, hein? Por quê? Ela vai libertar o indivíduo para autocorreção. Porque enquanto ele se engana, ele está preso naquele erro. Ele só consegue resolver depois que ele se conta a verdade. A hora que o cara conta a verdade para ele mesmo, no íntimo, tá no quarto, na hora de dormir, ele e o travesseiro. E aí ele, pela primeira vez naquele determinado assunto, ele fala, olha, por exemplo, ele não estava conseguindo tomar uma decisão de fazer uma venda. Ele tinha o carro dele para vender e estava relutando. Beleza. Mas precisava vender o carro. Tá? Tinha que pagar uma conta e tal, e ele ia perder o carro. E o que acontece? O cara tá no travesseiro dele. Não, dá para aguentar, eu me viro, arrumo um dinheiro, faço um acordo, não sei o que lá. Não preciso vender o carro e durmo bem. O cara não dorme bem à noite. Não dorme porque a mentira paralisa isso aí. Ela trava a vida do cara. Agora teve a primeira noite que ele virou e falou pra ele assim, ó, é verdade. É verdade mesmo, vou ter que vender esse carro e amanhã eu já vou tomar uma atitude, amanhã eu já vou conversar com o cara da loja de carro. Reparem o tão rápido e o tão próximo que foi o ato de assumir a verdade, de aceitar e da primeira tomada de decisão. Foi praticamente instantâneo. Tá bom, é verdade. Então amanhã eu já vou fazer tal coisa, eu já vou na loja de carro. Percebam que a aceitação da verdade em determinada situação, ela é a faísca, ela é a própria faísca pro desbloqueio emocional, para a tomada de decisão. A pessoa já se sente livre para prosperar, para continuar.
na vida. Então, the truth will set you free. Tá aqui, ó. A verdade vos libertará. Nesse sentido, da verdade agindo como faísca, como movimentação de culpa, que culpa obrigatoriamente faz a pessoa agir. A culpa é uma coisa, o remorso é outra coisa. O remorso já não dá pra fazer mais nada, já a pessoa já tá pirando já por causa daquilo. Nós estamos falando de assumir a responsabilidade. A culpa já é passado também. Agora, de hoje em diante, a responsabilidade é minha. Pela minha vida, pelo meu sucesso, é. Ninguém outro vai tomar nenhuma atitude por mim? Não vai. Beleza. Ela já vira faísca na hora, pro desbloqueio. O negócio vai. Então, quando a gente para de contar mentira, a gente consegue agir. Isso é muito interessante para a questão de desbloqueio, de destravar a vida da pessoa. Por que ela não está conseguindo começar tal projeto? Porque ela ainda conta mentira para ela. Tomemos como verdade, então, informações carregadas de emoção. Correto? É o que a gente chama de verdade. Quando já está sedimentado para a gente já acredita. Isso é o nome de crença. Até vou colocar aqui, ó. Crença. É aquilo que a gente toma como verdade. Como é que faz para saber se ela é a verdade real ou não? Se é a verdade absoluta ou não? Que fato ela produziu de verdadeiro, de concreto? Uma crença, uma opinião, a gente chama ela de verdade, só que ela não tem fato, não teve fruto nenhum, saiu disso. Então, o absoluto, o que não dá para contra-argumentar, é aquilo que produziu fruto. E aí a história vira uma narrativa do que aconteceu, não do que não aconteceu. Isso é mais um detalhezinho ainda para a gente dar mais crédito e mérito para as pessoas presentes no processo a ser investigado. Para que você vai querer ouvir um ausente? Esse cara só tem opinião. Ele vai chamar tudo de verdade, mas corre o risco de ser quase tudo mentira. É opinião. Não serve para absolutamente nada. Se a opinião servisse, era vendida. A opinião é uma mercadoria vagabunda, como diria Pablo Marçal, de quem não tem compromisso nenhum com o resultado a ser atingido. É uma opinião. E a pessoa vai jurar de pé junto que é verdade, mas não tem compromisso. Então, como a gente toma como verdade as informações que vêm carregadas de emoção, quando a gente não tem senso crítico desenvolvido naquele assunto, a gente pode se fortalecer de duas maneiras. Esse é o bônus da live aqui agora. Já deu horário aqui. E o bônus fica esse. Quais são as duas estratégias que a gente tem para se proteger das mentiras? Se as informações são carregadas de emoções, então a gente tem que melhorar a nossa capacidade de senso crítico, evoluindo a nossa mentalidade, ou seja, procurando saber informações de fontes confiáveis sobre o assunto. Primeiro passo. E segundo, melhorar a nossa estabilidade emocional, ficar forte emocionalmente, para não vir com qualquer emoção e abalar a gente. Parece fácil, não é. Por quê? Vai ter assunto para tudo isso. Então, sobre qual assunto você quer dominar as informações e mandar ver, porque você vai analisar se é verdade ou não, você vai fazer o julgamento. Então, você vai dar conta de julgar aquilo que você está sabendo. Isso vai ser até bom para você falar para você mesmo, ó, isso aqui como eu não sei, eu não vou mais me meter. Você vai começar a contar mais verdade para você mesmo. E segundo, diminuir essa fraqueza emocional nossa. Como é que aumenta a estabilidade emocional? Com relacionamento. É com relacionamento que a gente aumenta a estabilidade emocional.
relacionamentos profundos, não superficiais. O relacionamento profundo, ele tem uma característica que separa ele do superficial, que é a entrega. Quando você entrega o seu conteúdo, você se relaciona com outra pessoa, você abre a porta para ela entregar conteúdo dela também. Você vai aprendendo a conhecer vários tipos de pessoas na prática. Você também faz isso com estudo. E aí você pode saber, por exemplo, eu tenho 2 ferramentas já que eu tenho falado bastante. São as 2 iniciais aqui do nosso projeto 365, que é o estudo dos temperamentos das pessoas e das motivações, das camadas de desenvolvimento de personalidade. Isso serve para aprofundar relacionamento com as pessoas e melhorar a nossa estabilidade emocional. Porque eu vou saber qual foi a motivação daquela pessoa dizer o que ela disse, no tom que ela disse, que ela usou, e na circunstância que ela usou. Se foi circunstância de defesa, de ataque, de trapaça, de honestidade, de liderança, de dar exemplo, o que motivou a pessoa a tomar aquela decisão, eu consigo fazer um link meio que triangular. Eu estou levando em conta a camada da pessoa, a circunstância, o temperamento da pessoa. Como que você vai entender de pessoas se você não tem aula prática disso, você só tem aula teórica? Tem que ter aula prática. Então a gente tem que cuidar aí, ó, de ficar bom de mexer com gente. Essa é a ideia. Falar mais verdades, se proteger das mentiras. A gente começa a ficar veiaco aí nessas situações aí, ó. Esperto, vai ficar esperto. Então, bônus 2 aí, né? Falei de informações e de emoções, quando as pessoas têm baixo senso crítico e baixa estabilidade emocional, quando elas buscam realmente se desenvolver nisso. Isso eu falei na live de ontem. Os motivos que levam as pessoas a fazer as coisas e o bonito mesmo, o motivo nobre da coisa é a busca. É tudo que acontece na vida da pessoa que ela fez intencionalmente. Aquilo é o motivo nobre. De tudo que eu consegui, de tudo que eu me evoluí, o que foi intencional, que eu busquei, que eu fiquei até meia-noite estudando. Esse que é o... Não só estudando, também colocando em prática, fazendo algum serviço, praticando alguma coisa, algum esporte, o que seja. Só que eu não quero que alguém fale que eu aprendi a andar de bicicleta porque todos os meus irmãos andavam e a gente saía passear junto e ficava esse arroz e feijão assim mesmo. Se eu for conhecido por andar de bicicleta, eu quero que alguém lembre. Não. Ele passou por provações. Teve altos perrengues aí que motivou, testou e aí deu esse resultadão aí, ó. Ficou bom na bicicleta. Dá um exemplo aí da bicicleta. Ou na caminhada, na corrida. Não quero ser conhecido como alguém que fazia caminhada, 2, 3 amigos e tal. E ficou por isso mesmo, beleza. Não, caminhada todo mundo faz. Não, pera lá. Dá para se testar? Dá para fazer uma caminhada e uma corrida e voltar com uma medalha para casa? Alguma importante, por exemplo? É possível? É possível. Isso trata-se da vida intencional. O que eu estou fazendo de propósito? De verdade, que não é de mentira. Essa aula sobre verdade, eu tive hoje, inclusive, falando sobre sinceridade, sobre verdade, sobre a valorização dos presentes. As pessoas que estão ausentes, elas não devem ser levadas em conta, só os presentes, que eles lá estavam. Eles sabem detalhes dos fatos, de como aconteceu, o que pode ensinar, o que pode contribuir. Eu estou conversando com a pessoa que tem credibilidade naquilo. Eu vou conversar de emagrecimento com alguém que nunca emagreceu, nunca conseguiu ficar 1 ano depois mantendo peso. E depois de lá para cá também nunca mais evoluiu mais nada. Tá, conversa, mas que credibilidade você vai dar? Escolha.
Age intencionalmente, não sai dando credibilidade para todo mundo com o que eles quiserem falar, porque eles são bons de gatilhos emocionais e apresentam emoções vinculadas às informações, igual eu estou falando aí. Pega a gente com baixo senso crítico em determinado assunto, num dia de fraqueza emocional, pronto. Tá? Mulher te largou, você está fraco, você está com a autoestima baixa, está precisando se sentir mais bonito. O vendedor de bicicleta vira para você e fala: cara, você vai fazer o melhor negócio da sua vida aqui agora. Aí ele já joga um H no você e fala: nossa, vai uma mulherada pedalar agora lá, você vai arrumar uma namorada nova, não sei o quê. Isso é papo. Acontece. Aí você já chega para elas e fala que essa é a top da Shimano, que não sei o quê, já tem tantas marchas e tal. Olha lá. Pouquinho que ele deu de informação, que você tinha baixo senso crítico, tocou no seu ponto de instabilidade emocional, pá, você estava vulnerável. Lascou, ó, você está sendo vítima da sociedade. Você está sendo, não vítima, tanto vítima, mas você não está sendo protagonista da sua vida. Você está levando a vida e vai tocando e boa. Agora, quando a gente faz de propósito, quando a gente faz com verdade no negócio, aí muda a figura. Aí o bicho pega. Amanhã a gente continua isso aí mais. Valeu, Gabriel. Tamo junto aí. Amanhã a gente bate mais um papo aí. Já deu horário hoje, hein? Falou!